Iniciamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. E diziam-lhes também, é verdade vos digo, que dos que estão aqui, dos que aqui estão, nem alguns hão que não provarão a morte, sem que venham chegar o reino de Deus com poder. Marcos 9:2, a transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular um alto monte, transfigurou-se diante deles. Marcos 9:3, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Marcos 9:4, e apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Marcos 9:5, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos 9:6, pois não sabiam o que diziam porque estavam assombrados. Marcos 9:7, desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e a ele ouviu. Marcos 9:8, e tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Marcos 9:9, e descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Marcos 9:10, e eles retiveram caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Marcos 9:11, e interrogaram-lhe dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Marcos 9:12, e respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9:3, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático, Marcos 9:14, e, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Marcos 9:15, e logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Marcos 9:16, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Marcos 9:17, e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Marcos 9:18, e este, onde quer que eu apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Marcos 9:19, e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Marcos 9:20, e trouxeram-o. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Marcos 9:21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Marcos 9:22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9:23, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Glória a Deus, aleluia. Marcos 9:26, e ele, clamando e agitando com violência, saiu,
E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Marcos 9, 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos 9, 28. E, quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser coração e jejum. O maior no reino dos céus. Marcos 9, 30. E, tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. Marcos 9, 31. Porque ensinavam seus discípulos e lhes diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Marcos 9, 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Marcos 9, 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: quem estáveis vós discutindo pelo caminho? Marcos 9, 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Marcos 9, 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Glória a Deus, aleluia. Marcos 9, 36. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse: Marcos 9, 36. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 38. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós não proibimos, porque não nos segue. Marcos 9, 39. Jesus, porém, disse: não no proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Marcos 9, 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. Marcos 9, 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Marcos 9, 43. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés. Sereis lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 46. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Marcos 9, 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 49. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Marcos 9, 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bem, vejamos alguns comentários que existem aqui a respeito do livro de Marcos, né? Então, os comentários são os seguintes.
comentário está situado entre os versículos 14 e 23. Diz o seguinte: os discípulos que não haviam acompanhado Jesus ao monte da transfiguração haviam tentado expulsar um demônio de um menino. A repreensão de Jesus indicava que eles eram incapazes de expulsar o demônio, porque a fé havia fraquejado. Não está claro se as palavras de Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, foram dirigidas ao pai do menino ou aos discípulos. Ambos necessitavam dessa mensagem. Com relação ao versículo 24, o comentário é o seguinte: a resposta sincera do pai, reconhecendo que cria, mas sabendo que sua fé era imperfeita, representou o primeiro passo para agradar a Deus. O segundo passo foi pedir socorro a Deus. Marcos 9, 29 diz o seguinte: jejuar é um meio de focar toda a nossa atenção em Deus. Marcos 9, de 33 a 35. A discussão sobre posições no reino ofereceu a Jesus a oportunidade para continuar ensinando os discípulos a respeito do que significava estar envolvido no verdadeiro discipulado. Possivelmente esse episódio tenha vindo à tona porque 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de estar com Jesus em ocasiões especiais. Seja qual foi a razão, eles ainda não compreendiam Jesus. Ele havia ensinado claramente que a autonegação era um pré-requisito para quem quisesse seguir. Com relação aos versículos 36 e 37, é o seguinte comentário: Jesus usou uma criança para ilustrar o que significa ser servo e a conduta necessária para o discipulado. A verdadeira grandeza significa cuidar e tratar com respeito os mais humildes, aparentemente insignificantes entre nós. Ninguém jamais se preocupou mais com as crianças do que Jesus. Bem, com relação ao versículo 42, o comentário é intitulado assim: pequeninos. Diz aqui na palavra: provavelmente refere-se mais a bebês na forma ou a discípulos despreparados do que a crianças. Levar os outros a tropeçar é uma grande ofensa com sérias consequências. E entre os versículos 43 e 48, há o último comentário aqui do capítulo 9 do livro de Marcos. Diz assim: a palavra inferno é derivada de Rinom, em hebraico, né? Tem escrito aqui Rinom, mas Region, mas essa não é a pronúncia, é claro. Ravina situada ao sul da cidade de Jerusalém. Nesse lugar, durante o período da monarquia, judeus que haviam se desviado da fé adotaram as práticas do culto da Palestina e queimaram seus filhos em honra aos deuses Baal e Malom. Misericórdia. Por causa disso, o Vale de Rinom ficou conhecido na tradição judaica como depósito de lixo, local da destruição pelo fogo. Jesus fez uso de uma linguagem clara e direta para alertar seus ouvintes de que os tormentos do inferno são reais e eternos e que essa separação eterna de Deus e de tudo que é bom deveria ser evitado a qualquer custo. No dia do juízo final de Deus, não haverá prerrogativa para alguém mudar de ideia. A salvação é dom de Deus para aqueles que colocaram a fé e a confiança nele. A Escritura ensina claramente que a resposta que damos a Jesus em vida irrevogavelmente determina o nosso destino eterno, o céu ou o inferno. Glória a Deus, aleluia, né? Bem, então aqui nessa Bíblia existe um texto que é intitulado assim, aqui está na página, desculpa que eu não marquei antes, está na página 1550, a viúva com 2 moedas. Então vamos ler esse texto aqui, não tem o autor, mas né, se refere aqui aos autores, os autores da própria Bíblia. A viúva com 2 moedas. Jesus estava ensinando a respeito da hipocrisia dos escribas.
Ele os descreveu como sedentos por reconhecimento, que procuravam as melhores posições e roubavam dos menos favorecidos, quando fingiam ser religiosos. Sentado no pátio das mulheres, onde o gasofilácio estava localizado, Jesus usou uma viúva como exemplo. A comparação é espetacular. A condição de viúva era mais vulnerável naquela época. Uma viúva tinha menos condições de conseguir dinheiro do que os escravos, e a não ser que ela tivesse família ou amigos para protegê-la e ajudá-la, provavelmente teria de viver como indigente, talvez até mesmo sem um teto sobre a sua cabeça. A essa viúva restavam apenas 2 moedas de meio quadrante, valor equivalente a pouco mais que 15 centavos de dólar. Jesus atraiu a atenção dos discípulos para essa mulher, que trouxe alegria a seu coração. O som da minúscula oferta ao cair dentro do gasofilácio de metal deve ter sido ridículo em comparação com o tintilar das muitas moedas descidas. No entanto, eles haviam separado uma pequena porcentagem de suas riquezas, enquanto ela tinha dado tudo o que possuía a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a última vez que Jesus ensinou publicamente. O ato dessa viúva humilde e necessitada parece resumir todos os seus ensinamentos. Ela não estava atendendo a uma grande necessidade. No final das contas, os recursos de Deus são ilimitados. Mas estava reconhecendo que tudo pertence a Deus. Pelo fato de estar em suas mãos, ela podia, espontaneamente, com alegria, ofertar tudo o que tinha. Muito obrigado, por me escutar. Assim, terminamos o capítulo 9 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. O nosso canal é a leitura da Bíblia. E meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Não se esqueça, o Covid-19 vai ser destruído completamente no planeta Terra, nas águas do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.